Usa isso. Eu mesma, aqui eu já assinei papel, a gente até brinca que uma vez escreveram um papel assim, trouxa, fizeram eu assinar. Aí eu já assinei papel de trouxa várias e várias vezes, porque eu tenho essa coisa de acolher, porque na minha cabeça a gente passa mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Sim, muitas vezes. Se a gente não tiver um bom convívio com a nossa equipe, com as pessoas que trabalham com a nossa vida vai ser um inferno. Com certeza. Então, aqui, eu não construo a imagem de família, de tipo papel pai, mãe, filho. Mas de família no sentido de equipe, de lado a lado, Sim. independentemente da função. Só que pessoas usam isso contra esse tipo de líder. Que aí dá uma folgada aqui, abusa ali. E aí, uma vez que perde a confiança, perde pra sempre. Aí é mandado embora. Só que até aí, quem que toma no é o líder que tem que se Sim. virar e tem que remanejar. E por muitas vezes eu paro para pensar assim, eu já fui funcionária também e já tive chefe bem filha da mãe, assim, não era rigoroso, era ruim. Eu parei depois, sendo chefe, que eu parei para pensar, eu falei: "Meu, o quanto ele já não tomou na cabeça para criar esse mecanismo de defesa?". Então é importante a gente levantar essa questão do quanto da proximidade de um líder com a equipe, justamente para desmistificar essa coisa de que todo chefe é filha da Não. ou que todo funcionário é folgado. Eu acho que são estereótipos que se cria, né. Mas o que eu penso disso, Tabata? Hierarquicamente tem que existir uma distância mínima. Não tem o que fazer. Eu acho que é isso. A diferença é, eu posso manter uma distância e ter diálogo. Carla, tenho um modus operandi de acordo com onde eu tô, de acordo com a minha responsabilidade, de acordo e algumas pessoas me acham radical. Até aqui tem dado certo, então eu continuo no mesmo caminho. Por exemplo, eu já chefiei uma equipe que lidava com dados sigilosos. Medição de audiência, né, por exemplo, as empresas não querem que você passe a audiência para o apresentador, porque isso pode influenciar no humor dele, na vaidade, enfim. E várias outras coisas. E a gente lidava com uma coisa muito séria, que eram os dados que vão vender a empresa, que vão, enfim. Então, as pessoas quando iam trabalhar comigo, quando eu formei a primeira equipe, por exemplo, dentro de uma empresa, eu falei assim: primeira coisa, eu não quero que vocês participem de festinhas da empresa. Se participar, é meia hora, beijo em todo mundo e vai embora. Quando começar a beber, você vai embora. Por quê? E aí, por isso que eu falei que tem que ser caso a caso. Eu trabalho dentro de um departamento que tem coisa sigilosa, que tem um grau de notoriedade, de responsabilidade gigantesco e que tem que ter credibilidade. E algumas coisas não se misturam. Vou te dar um exemplo assim, nossa, cara, mas será? Quando às vezes já fui fazer consultoria para, por exemplo, uma médica. E ela posta na rede social ela de biquíni frontal. Eu falo, não dá. E aí eu não tô falando de preconceito, tô falando de como a sociedade foi criada. Se eu começo a ver uma pessoa muito sensual, eu não consigo associar ela a uma profissional equilibrada. Carla, isso é preconceito? Chama do que quiser. Existe uma linha que precisa separar você, profissional, de você, pessoa. Isso você tá falando de vivência ou científico? Científico e vivência. Os dois. Vou te dar um exemplo, talvez científico, para você entender o que eu tô falando. Vou Uhum. tentar ser mais clara. Uma criança. Vamos lá. Vou dar um exemplo do que a gente. Foi até uma pesquisa que a gente fez. Uma criança não entende ironia. Isso é É. fisiológico. Aí você falou. O Posso só adulto. fazer um insert só pra dar um Claro! alívio cômico? Que nem essa semana, uma amiga minha, a filha dela falou assim: tô com saudade da tia Tatá e não sei o quê. Aí ela foi brincar, falou assim: é aquela. Ela sumiu. Meu, a menina desembestou a chorar. A mãe dela teve Sim, que levar ela em casa pra ela ver que eu não tinha sumido, que eu tava lá inteira. é isso aí. Então, a criança, ela não entende ironia, tá? Então, você tem que ser muito literal. Por isso, você fala assim, gente, queria que a vida fosse mais sempre igual criança. Tem que ser literal. Uhum. Isso aqui é bom. Por isso que as histórias infantis é o quê? É o bem e o mal. Acabou. Não tem a pessoa que é má, mas é porque na infância foi maltratada. Não tem isso. Ou é bom ou é ruim. É preto ou branco, Uhum. tá? A gente, por exemplo, a Xuxa fez um programa onde ela interpretava uma bruxa que era a bruxa Queca. E a bruxa Queca fazia várias ironias. Por exemplo, não escovem os dentes, porque ela é uma bruxa, então ela quer te fazer mal, então a ironia dela é não escovem os dentes. E as crianças estavam começando a não querer escovar o dente.
Elas não entendiam que aquilo era uma ironia. Uhum. Criança não entende isso. Então, muitas vezes os adultos, para alguns assuntos e algumas temáticas, ela não consegue entender o limite de liberdade. E aí eu tenho que avaliar várias coisas. Por exemplo, eu era uma professora dando aula, que tinha uma idade muito próxima dos meus alunos. E aonde eu vou colocar minha hierarquia? Porque hierarquia existe, ela é necessária. No mundo animal existe hierarquia. Então, não é que todo mundo tem que ser igual. Mentira. Né? Um dia eu falei isso para um aluno. Ele falou, você discutiu uma coisa. Eu falei assim, quero que você pense só uma coisa. Tem um motivo para eu estar aqui te ensinando e um motivo para você estar aí sentado. Pode ser que você entenda de várias outras coisas mais do que eu. Mas disso aqui, eu entendo mais. Aí ele continuou insistindo, sabe o que eu fiz? Eu fui lá, sentei na cadeira dele, falei, dá uma levantadinha. Sentei, falei, agora você vai lá na frente, então, explicar. Porque se coloca no lugar do outro. E aí ele ficou constrangido, aí a turma, eu falei assim, não é fácil estar no papel do outro. Então, não faça isso. Não dessa maneira, né? Então, quando a gente está trabalhando com as pessoas, eu preciso colocar limites. Qual era a minha aval? Vocês não vão para festinhas e tal. Por quê? Porque esse bebê Vai abrir falar a boca. coisas. Não só isso. E vai criar uma intimidade que amanhã ou depois pode interferir no seu trabalho. Isso é responsabilidade. Tá? Mas isso não tem nada com preconceito, com separação. Isso tem a ver com responsabilidade. Tem que criar uma distância. Tem que criar admiração. Ela vem de uma certa distância. Ela vem de uma certa distância. Estou dizendo que você tem que ser distante da pessoa. Mas vem. Quando você fala, por exemplo, do seu pai ou da sua mãe com admiração, tem uma distância de vocês. Uhum. Ela já passou por tudo isso. Olha como ela foi guerreira. Olha como ele foi não sei o quê. Você entende a distância que eu tô falando? É uma distância de conhecimento. Sim. Isso não quer dizer que ele é melhor. Mas existe para toda admiração, tem um nível de distância. Por isso que falam que pessoas fortes tendem a ser pessoas solitárias? Vocês tendem a ser pessoas solitárias, mas tendem a ser pessoas que lidam melhor com a solitude. Porque a solidão, ela é a ausência do outro. E a solitude é a presença de você mesmo. Então, tem gente que consegue viver melhor sozinho. Consegue falar assim, cara, eu tô bem aqui no meu espaço. Porque se relacionar dá muito trabalho. Uhum. Se relacionar dá muito trabalho em qualquer situação. Né? Então, às vezes, eu sempre falo assim... Só que dá pau quando você fala, que nem você falou, às vezes a pessoa é os dois. Que nem no trabalho, eu prefiro ser sozinha. Mas na minha vida pessoal, Você eu quer tenho tá uma bem? certa... Tudo Eu quero ser cuidada. É Sim, engraçado. Não, e é isso, porque nós Mas não é somos uma punk. coisa só. Sim, nós não somos uma coisa só. Eu sempre brinco, falo assim, cara, eu acho super fácil ser iluminado sendo monge, você não tá convivendo com pessoas, você vai lá pro seu cantinho, lá em cima, sozinho. Até eu vou ser iluminada não convivendo com ninguém. Porque não convivendo com ninguém, a chance de eu ter aborrecimento é baixíssimo. Baixíssimo. Porque lidar com pessoas não é... Não é simples, né? Então, é disso que eu tô falando. Então, para você viver melhor, eu acho que você precisa separar as coisas. Vou te dar um exemplo. E aí você tem que ter maturidade. A minha principal assistente consultora da minha empresa é a minha melhor amiga. Mas quando a gente tá falando de trabalho, amiga, não tô na frente da minha amiga. Ela Na consegue frente, separar. Consegue. Olha só, por quê? E é isso que eu falei nesse último treinamento. Eu falei assim, aprendam a separar o que você produz do que você é. Por exemplo, o que você produz depende da sua situação atual, da sua vida particular, dos seus sentimentos. E aquilo vai ser resultado disso tudo. Não é o que você é. E eu aprendi isso com o meu professor do mestrado. A disciplina que eu mais amava, que eu achava foda, que eu mais me dedicava, foi a única disciplina que eu tirei um B. E o que ele falou pra mim ressoa até hoje em mim. O Rótulo pra mim é um grande ídolo. Acho que a academia perdeu muito quando ele se aposentou. Quem? Rótulo, Antônio Carlos Rótulo. Ele dava aula de audiências, de recepção e tal. E ele falou o seguinte, naquela fase, eu sempre fui uma aluna exemplar, sempre fui porque eu sempre gostei. Esse era o meu prêmio pra mim. Uhum. E logo que eu vim pra São Paulo, meus pais se separaram. Eu vim fazer meu mestrado, então era uma fase muito tumultuada. E eu tinha que lidar com muitos sentimentos, filha única, os pais se separando, e aí Aquela a carga vem responsabilidade. toda, eu de longe. E eu tirei o meu B. E eu sabia, fiquei muito magoada quando eu vi aquilo, mas eu sabia, eu não conseguia administrar, eu não conseguia resolver, eu ficava viajando pra lá, voltava pra cá. Aí o dia que ele pegou, e ele me acompanhava nas aulas e tal, ele falou assim, olha só, Obrigada.
Você tirou um B. Eu sei que você não é B. Mas isso aqui com certeza deve ser reflexo de alguma coisa que tá acontecendo aí com você. E tá tudo bem. Porque amanhã, quando você resolver isso, você volta a ser A. Porque na vida nós somos assim. Uma hora eu tô A, uma hora eu tô B, uma hora eu tô C, uma hora eu não tô nada. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que às vezes um trabalho, quando seu chefe fala assim, olha só, isso aqui não ficou bom e tal, as pessoas estão assim, ele não gosta de mim. Nossa, eu sou um Ele merda. não gosta, eu sou um um merda. merda. Não, É. olha só, neste momento seu trabalho saiu assim, está uma merda. Porque neste momento talvez você esteja um merda. Mas você não é isso. Você está isso. Sim. Então, é resgatar o que você é. E muitas vezes o chefe pontuando isso é porque ele sabe o quanto você consegue entregar e tá tentando resgatar É aquele seu lado isso aí. melhor, né? Quando eu falei assim, olha só, eu quero que você faça mestrado. Tem capacidade, você não vai ficar aqui. Tá bom. Eu falei, mas eu quero que você faça o melhor. Eu quero que você faça no Rio Grande do Sul, que é a única pós-graduação em comunicação 6 estrelas do Brasil. Ah, tá bom. Aí ela começou a fazer o pré-projeto. Cara, juro, eu corrigi umas 13 vezes. E aí, cada vez eu... E essa aí era hierarquia. Fora a gente era amiga, foi minha madrinha de casamento, tá tudo certo. Mas aqui é outra parada. Tá bom, isso aqui... Aí ela falou assim, cara, isso aqui tá tudo uma merda, né? Eu sou uma merda. Eu falei, não, você não é uma merda, até porque você tá tentando. Está uma merda. Aí eu falei assim, olha só, você nunca fez isso. Você nunca pensou em fazer um mestrado. Você não conhece de vocabulário acadêmico. Vai errar. Se você acertasse na primeira vez, eu ia achar que você é um ET. Uhum. Porque é isso. E é isso que as pessoas não entendem, que é um processo. Aí eu falei assim, eu quero que você passe. Então, eu só vou falar que tá bom quando eu olhar e falar assim, se eu tivesse uma banca de jogador, isso aqui passaria. E isso é responsabilidade. E isso é sobre amor. Uhum. Ao que eu faço, à pessoa. E às vezes a Mari fala, não está bom. Não, e isso aqui reflete um momento, isso aqui reflete... Sim. Isso aqui reflete você nunca ter feito isso na vida. Eu nunca fui de cozinhar. Aí, esses dias, resolvi fazer uns experimentos. Queimei o arroz. Falei, claro que eu queimei o arroz, eu nunca fiz isso na vida. E dei risada, e abri a janela, deixei sair. E tá tudo certo, e vou tentar de novo. E é isso que as pessoas, às vezes, não querem. Principalmente se elas têm uma idade. É, porque vai passando o tempo, vai ficando mais resistente à mudança. Tudo bem, vou fazer 50 anos, mas eu nunca tinha feito arroz, vai queimar. Eu posso ter 70 anos. Se é uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez, pode dar errado. Aliás, a chance de dar errado é gigantesca. É gigantesca, entendeu? Então, Tabata, essa cobrança, essa questão de... Perfeccionismo também, né? Mas eu acho, sim, que a hierarquia deve existir. Eu acho que mas hierarquia pode ter diálogo. Por que as pessoas colocam tudo uma coisa? Não, se tem hierarquia, não tem diálogo. Claro que tem. É. Eu tenho um pai que é hierárquico. Eu respeito meu pai, não adianta. Falar assim, meu pai eu vou tratar igual meu amigo. Mentira! Eu não vou contar pro meu pai coisas que eu conto pro meu amigo. Não vou. Por uma questão hierárquica. Por uma questão de, tipo, cada um tá no seu lugar. E nós temos diálogo. E não que seja um ser humano melhor do que o outro, porque as pessoas associam Não. isso. É porque a pessoa, ela de fato é melhor do que você em alguma coisa, mas Normal. não ser humano. Normal. É que as pessoas, elas polarizam muito, né? Ou é certo, errado, ou é bom, ou é ruim, ou é melhor, ou é pior. E não é. Tem que ter o equilíbrio. Sim. Voltamos lá pro começo, equilíbrio.